Beleza? Amém? O tema da palavra de hoje, irmãos, é o pão e o vinho na edificação da igreja. Estamos no ano da edificação da igreja, 2023. Quando nos ajuntamos, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e interpretação. Faça tudo para edificação, né? Eu gostei muito do logo porque talvez nós somos uma partícula daquela montagem ali da edificação que o Senhor tem para fazer. Mas cada partícula é muito importante. E o pão e o vinho, que aqui nós utilizamos suco de uva, mas o pão e o vinho tem um simbolismo para nós, né? Porque nós precisamos reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus para a edificação da igreja, amém? A igreja vai ser edificada quando você reconhece o prêmio que você recebeu. Quantos querem assim? Receber um prêmio. Então nós vamos ler a palavra lá em Judas, capítulo 1, versículo 20 e 21. Judas, lá no finalzinho da Bíblia, já quase Apocalipse, capítulo 1, aliás, só tem um capítulo, né? Versículo 20 e 21. Eu achei assim interessante o que esse discípulo fala. Se você quiser ficar de pé, pode ficar. Se quiser ficar sentado, não tem problema. Versículo 20, então, de Judas. Diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Amém? Versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Amém? Há uma grande, pode sentar, há uma grande edificação. Nós vamos fazer uma oração antes de iniciarmos, antes da gente aprofundar um pouquinho. Nós vamos orar. Eu quero que você ore, né? Esse final de semana está sendo muito bom, tem tido muita revelação, o Espírito Santo está falando muito ao nosso coração, o Espírito Santo está tirando nossos olhos das coisas naturais, levando para as coisas espirituais, e isso é muito bom, porque isso é edificação, é crescimento para nós. Quando nós tiramos um pouco o olhar das coisas materiais, quando nós começamos a anular a grande importância que damos para as coisas materiais, naturais, nós começamos a focar nas espirituais. Por isso que nós fazemos festa com o batismo, por isso que nós fazemos festa quando uma vida se converte, porque nós realmente nos compadecemos. O pastor Neto esteve aqui quinta-feira e ele falou algo muito interessante. Quando nós iniciamos aqui, o pastor Luiz lembra disso, em casa ainda não tínhamos nada, mas tínhamos muita fé. E às vezes no decorrer do tempo a nossa fé começa a se perder, porque começam a chegar entulhos, problemas, situações que vão desgastando. Mas a ceia, irmãos, o pão e o vinho, renova as nossas forças, sabia? Para uma grande edificação que o Senhor tem através da tua vida. E isso é maravilhoso. Quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, eu falei, nós precisamos valorizar mesmo o pão e o vinho, valorizar o corpo e o sangue, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Talvez, Pai, antes de Te conhecer, ó Deus, eu tinha problemas, como os irmãos também, mas houve um dia em que o Senhor nos encontrou e se revelou para nós com o Teu grande amor. E agora o Senhor espera que nós deixemos esse amor entrar em nós, esse amor, Pai, de se sentir realmente amado pelo Senhor. Ó Deus, e nessa noite nós queremos relembrar tudo isso, ó Deus, porque a relembrança, a memória de tudo que o Senhor fez naquela cruz e também de tudo que passamos até aqui, essa memória é um combustível para nós, Senhor. Essa memória do Teu sacrifício naquela cruz. E esses elementos nos ajudam, Senhor, a limpar o nosso coração e a trazer de novo uma chama ardente para a edificação da obra do Senhor e a edificação das nossas vidas, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor fale com cada um nessa noite, que não seja eu, mas que seja o Senhor através da minha vida. Sou apenas, Senhor, uma lâmpada, mas sem o Seu azeite estaria apagada, mas se o Senhor derramar porção dobrada do Teu azeite, assim, Senhor, as pessoas serão acesas, e eu peço que não só eu, mas todos aqui venham derramar da Tua presença através do Espírito Santo, que é o azeite,
Fale conosco, Pai. Acenda novamente dentro do nosso coração, Senhor, com uma chama abrasadora, com uma chama, Pai. Aquela chama gostosa, Senhor, como na primeira vez que conhecemos, que ouvimos falar do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós lemos então aí em Judas, no capítulo 1, versículo 20, irmãos, que nós devemos edificar, né? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, a santíssima fé em Cristo, amém? Nós temos uma fé firmada em Cristo, e ele fala para nós, orando no Espírito Santo, né? Orando, pedindo ajuda do Espírito Santo, e ele está aí dentro. Você aceita Jesus, o Espírito Santo está aí dentro de você, acesse ele, sabe, ore com o teu Espírito para que ele, sabe, seja acessado o seu Espírito com o Espírito Santo. E aí ele vai falando no 21, mantenham-se no amor de Deus, mantenham-se sentindo amados por Deus, mantenham-se nesse amor, o amor de um pai que ama seu filho incondicionalmente, e a ponto de se entregar, amém? Ouvi o Rodrigo falando aqui, meu coração, sabe, ele pega fogo. Agora eu fico imaginando uma edificação, a sua edificação, e o próprio Pai, o Senhor, olhando para você e te amando, querendo ver que a sua vida, sabe, prospere, que você seja realmente um edificador da casa dele, um edificador da sua vida nele. Você imagina, eu falo assim, ele entendeu o meu amor, ele me ama e ele entendeu o meu amor, ele entendeu que eu o amo muito mais. Você sabe que nós não podemos comparar o nosso amor a Deus com o que ele nos amou, sabia? O amor dele é infinitamente maior do que o nosso. É esse amor que ele tem derramado no teu coração. Ele te ama, amém? E aí ele vai dizendo assim, mantenham-se no amor, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Qual é a máxima? Nos mantermos no amor. Mantenham-se no amor, mantenham-se fervorosos, sentindo amados, sabe? Mantenham-se, a edificação ela vem quando você se sente amado mesmo, quando você fala assim, eu amo, o Senhor me ama, eu preciso amar as pessoas precisam saber que Deus as ama, e aí a gente começa assim a edificar, né? E a edificação ela vem através desse amor. Nós ficamos aqui esses dias e os irmãos vieram nos cultos, porque sabem que são amados por Deus, não é porque, outro dia, não, foi um dos pastores que falou assim, pastor, quanto que você está pagando, né? Não sei qual dos pastores falou isso brincando no culto. Quando você está pagando de repente, porque acho que alguns irmãos falam, não, pode ficar até mais tarde, ministrar até, acho que foi isso o contexto. Pode virar à noite pregando. E aí eles falaram assim, quanto você está pagando para eles aceitarem, pastor? Porque eu já tenho 1 hora que eu estou pregando aqui, acho que foi o pastor Ronaldo ontem. E na verdade não há nenhum tipo de remuneração que possa se comparar ao grande amor de Deus que Ele tem por você. Mas nós esquecemos desse amor. Dia após dia, nós vamos nos esquecendo e deixando de reconhecer que somos amados por Deus. Porque nós todos os dias nos relacionamos com todo tipo de pessoa, nos relacionamos na nossa vida, corremos atrás das coisas e muitas vezes não alimentamos o amor de Deus. Nós não alimentamos ou não direcionamos o nosso espírito para entrar em contato com o Espírito Santo. Às vezes o nosso espírito tem umas barreiras, né? Porque tem a alma no meio. O apóstolo Paulo fala que entre o espírito e a carne tem a alma. Então a alma estão os sentimentos, está toda aquela bagunça, irmão, está tudo dentro da alma, sabe? Quero, não quero, vou, não vou, caso, não caso, né? Quero trabalhar nisso, não quero, acho que vou trabalhar em outra coisa, tudo está na alma. E aí entre o espírito está a alma, então, e às vezes o espírito não consegue encontrar-se com o Espírito Santo. E aí Judas está dizendo aqui, esse apóstolo, que não é o Iscariotes, tá? Ele está dizendo que para que nós venhamos nos manter nesse amor de Deus, né? Eu achei interessante porque a gente, quando vai falar de amor, fala muito de João, mas esse discípulo nos deu essa orientação. Então a edificação vem através do amor de Deus e precisamos nos manter nesse amor. Mas não é só saber que Deus é amor, é você saber que você é amado por Deus. Quando você sabe que você é amado, a sua caminhada é diferente. A sua edificação ela é diferente, você tem um combustível aí, você tem uma chama que não apaga, amém? Porque você sabe que você é amado por Deus, amém? Então, precisamos nos manter nesse amor, onde o preço já foi pago pelo corpo e o sangue de Cristo. Aí vai entrar o corpo e o sangue de Cristo a verem tudo isso, né? Porque nós esquecemos, né? Esquecemos. Então, a grande importância de você estar aqui hoje é você ser lembrado do quanto você é amado. Você precisa ser lembrado todo momento.
Pastor, mas você vai vir falar essa história de novo. Você precisa ser lembrado, irmão, que você é amado, amém? Seja lembrado a todo tempo. Então, quanta alegria ver aqui, os irmãos se batizaram ontem, né? E precioso ver a alegria no olhar deles. Mudou. Depois do batismo, eles mudaram. Por quê? Eles entenderam, compreenderam a vontade de Deus sobre a vida deles, né? E a felicidade de uma grande edificação espiritual que começou a aparecer, iniciar na vida. Já iniciou e agora com o batismo, então, vai deslanchar, em nome de Jesus, amém? Os irmãos e vão tomar ceia hoje, então, já vão ser renovados, vai sentir uma grande diferença, né? Vai começar a sentir-se amado realmente, quando participar do corpo e do sangue, porque é em memória do Senhor que nós celebramos. Mas, o que eu quero dizer nessa noite é que toda a representação bíblica do Antigo Testamento, a ilustração do Antigo Testamento, como o pão e o vinho é celebrado no Antigo Testamento, através da Páscoa, da passagem do povo de Deus, e Jesus veio e ceou também com os discípulos, dizendo que Ele era o pão da vida, né? Que o seu sangue haveria de purificar-nos de todo o pecado, né? E se certamente comermos a carne dele, bebemos o sangue, nós teremos a vida eterna. E tudo que é ilustrado, então, no Antigo Testamento é um tipo, né, para mostrar as coisas que estão acontecendo no Novo Testamento. Tudo que foi a passagem do povo hebreu a passagem, a saída do Egito, né, o simbolismo ali já era Cristo, já era Deus sonhando com você. Se você começar a aprofundar nisso, você vai perceber o grande amor de Deus. Até quando Deus, de repente, quando você vê lá na palavra no Antigo Testamento que Deus irou-se, tem amor envolvido na ira de Deus, porque o amor de Deus é um amor com justiça. Amém, meus irmãos? Então, nessa noite, eu quero falar com vocês sobre esse amor derramado, e sobre esse pão e esse vinho. Então, a vida verdadeira do Evangelho não pode ser concentrada em nós mesmos. Por quê? Porque nós fomos amados por Cristo, e Ele nos amou ao ponto de se entregar. Então, a verdade, o Evangelho não é voltado em nós. O pastor Ronaldo falou algo interessante ontem, que esse Evangelho de que tudo me dá, é uma ideia muito conservadora mesmo, de igreja. Uma ideia de que se o Senhor de repente não faça, então eu começo a me tornar um pouco que inimigo, eu me canso. Mas, na verdade, quando nós saímos desse padrão religioso, nós viemos aqui gratos ao que nós já recebemos. A adoração fica diferente, a ceia fica diferente, meus irmãos. O pão e o vinho fica diferente. As coisas mudam. Por quê? Porque nós compreendemos verdadeiramente o Evangelho. Então, esse Evangelho de que você se introverte, ele é concentrado em nós, no nosso problema. Quando você começa a olhar muito para o seu problema, você começa a decair da graça de Deus. Porque você recebeu um grande presente, você é amado por Deus. Então, não olhe para o seu problema, mas olhe para aquilo que Cristo fez por você através da vida dele, amém? Então passe a receber isso. Ele primeiro se entregou como sacrifício em favor de muitos. O pão e o vinho hoje representam a entrega dele. E nós celebramos essa memória hoje. Por quê? Porque eu entendendo isso, eu consigo edificar uma obra para Deus. Era o que Judas estava dizendo ali. Eu consigo receber esse amor. Quantos querem receber esse amor? Nós precisamos dessas substâncias. Eu estava fazendo umas pesquisas hoje, muito louca, sobre a igreja católica, sobre que a igreja, os pais da igreja, muitos apregoavam a transubstanciação, como se realmente o vinho e o pão se transformassem no sangue e no corpo. Sabe, coisas assim, mas a palavra de Deus diz, Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que é em memória do Senhor. Então, isso aqui é só um símbolo para nós memorizarmos, sabe, o grande amor de Deus, seu sangue derramado. Quando você toma o suco, o vinho ou o suco, você toma e fala assim, meu Deus, o Senhor derramou. É para você sentir dentro de você. O Senhor sabia que você precisava sentir algumas coisas, ter algumas reações, ter contato com algumas coisas para que você viesse a crer mais profundo, amém? Nesse amor. Então a ceia mostra para nós a memória, em memória de Cristo, que devemos ser generosos uns com os outros, porque Cristo foi generoso conosco, amém, meus irmãos? Então o Evangelho não é mais através de nós, mas é através dos outros. O Evangelho não é mais através do centro da sua vida, você
você que é crente, de repente está na sua família e sofrendo algumas retaliações, as pessoas não querem, você está sofrendo algumas zombarias, e você fala, está vendo, Senhor? Eu te sirvo e é isso que eu recebo. Não olhe dessa forma na tua família. Olha assim, Senhor, obrigado por ter me escolhido e me amado. Um dia a luz do Senhor irá brilhar no coração deles e eles verão. Então é diferente de você ficar querendo o evangelho para você. Você trazer para você o centro das atenções. Cristo não fez isso, ele é o nosso maior exemplo, amém, meus irmãos? A Bíblia diz que antes ele se entregou e se doou e se derramou por cada um de nós aqui, para que hoje você reconhecesse o grande amor dele. Então, a ceia mostra esse ponto, e nós devemos então, segundo o nosso tema, eu estou amando o tema, porque nós devemos agora edificar uns para com os outros, com um coração agradecido, que já recebemos de Deus o perdão de todos os nossos pecados. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que acontece? Hoje nós estamos numa festa, talvez você não convidou ninguém, mas você podia ter falado para ele, olha, vamos para lá. Não, eu sou sujo demais para ir na igreja. A gente ouve muito isso. Não, eu sou muito pecador. Fala, não, mas não é para você levar nada. O Senhor vai te dar algo lá. Você vai receber, não é uma ótica diferente? É uma mudança de pensamento. Mas nós achamos que a pessoa tem que vir aqui, ela tem que vir muito perfeita, ela tem que vir muito certa. E nós, não, às vezes, não quebramos, porque às vezes nós pensamos nisso também. Mas, na verdade, nós estamos aqui porque nós sabemos que Ele está nos servindo. Já nos serviu e irá nos servir para todo sempre, até a sua vinda. Então, é diferente, meus irmãos, quando nós pensamos isso. E o Senhor, então, nos mostra que os elementos naturais, eles são perecíveis. O suco, ele se estraga. O vinho, ele pode se estragar. O pão, ele vai se estragar. Mesmo ele sem fermento, um período, ele dura um pouco tempo, mas é um pouco tempo. Porém, o que está por trás dessa comunhão, o que está por trás do sangue do corpo de Cristo, do sangue e do corpo, é o que realmente é o sacrifício aceito por Deus e um sacrifício espiritual a Deus. Então essa entrega, ela causou em nós e para nós o quê? Um caminho aberto para a eternidade. Essa entrega dele, do Senhor, abriu para nós uma porta para a eternidade. Ninguém aqui vai para o inferno, não tenha mais medo do inferno. Você está destinado ao céu, ser um morador na eternidade, amém? Você vai para a eternidade. Por isso suas ações mudam. Você não vai mais para o pecado, porque agora você é um cidadão eterno. Eu estou destinado a morar com o Senhor, porque por trás desses elementos que hoje você está tomando aqui, você vai se lembrar, eu acabei de tomar ceia. Então você não toma ceia para condenação mesmo, como muitos às vezes interpretam. Você toma ceia recebendo o amor de Deus. Tem pessoas que falam assim, eu não vou tomar ceia porque eu estou me sentindo. Aí que você deve tomar, porque você vai deixar cair na sua memória o amor que Deus tem por você. Sabe, um amor em uma substância que entra dentro de nós, não um amor adjetivo. Se eu falar para você, Deus te ama, beleza. Mas se você não receber esse amor, se ele não cair, entrar no seu coração, então as coisas não mudam para você. Nós vamos gerar 2023 e as pessoas não vão querer estar aqui. Você vai viver 2023 e os seus problemas serão os mesmos. Mas mude hoje, em nome de Jesus, a ótica de Deus a seu respeito. Muda hoje aquilo que, sabe, se for preciso quebrar alguns dogmas, quebra hoje. Se for preciso quebrar algumas coisas religiosas na sua vida, sabe, isso me mostrou muito com o batismo. Sabe, as pessoas às vezes ficam com medo de se batizar. Mas se eu amo o Senhor, se Ele me amou, se eu recebi o amor dEle, eu me batizo, Pai, eu me rendo ao Senhor. O Senhor é tudo para mim, eu estou na ceia mesmo, eu vou te valorizar, sabe? Então, para edificação, na verdade, eu quero ler para vocês aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3. Porque às vezes nós ficamos assim, pensando, né? Quando as coisas mudarem, eu conheço pessoas que falam assim, quando eu ficar um pouco mais velho, as coisas melhorarem, eu vou servir a Deus, eu vou receber o Senhor. Mas a Bíblia diz que, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que é assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você está frisando o que está descrito ali? Repita comigo, Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Não é meia dúzia, é com todas. Fala assim, eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Só que são espirituais.
Então você está tomando essa ceia, por trás você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Coloca o versículo 4, Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Qual o pensamento de Deus para nós? Somos santos e irrepreensíveis na sua presença. Versículo 5. Verdades de Deus. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A vontade de Deus é te receber, você é filho de Deus. Versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça. Quanto mais filhos nascerem para Deus, mais louvor da sua gloriosa graça é derramado sobre a terra, irmãos, ao qual nos deu gratuitamente no amado, sabe? Não pagamos nada, mas recebemos. É bênção ou não é? Não te custou nada. Se alguém dá uma bala, a gente fica feliz. Se alguém dá um doce, se alguém, sabe? Hoje em dia, na atual situação que nós estamos, se alguém cede uma vaga de trânsito, uma vaga na rua, você já fica, oh, que legal. Eu fui fazer um exame. Aqui é lugar ruim de parar. Eu falei, mas não tem estacionamento? Não tem. Eu falei, parei ali. Será que eles vão acharem ruim? O moço falou, ixi, ele é chato. Ele vai achar ruim com você. Aí eu falei, eu vou testar para ver se é, né? Daqui a pouco ele abriu a loja. Aí eu já saí. Você abre o portão? Aí eu saí, amigão, você... Tudo bem, meu carro está aí, eu vou fazer um exame. Pode deixar, fica tranquilo. Eu falei, olha, foi diferente. Uma vaga que de repente você já fica feliz. Agora imagine a vida eterna que Deus te deu. Amém, irmãos? Pela graça dele. Eu fiquei agradecido. E não só eu, quando eu voltei, eu falei para a moça, o rapaz deixou eu colocar o carro lá. Ele falou, não acredito. Eu falei, ele deixou, não falou nada. Falou que tudo bem, que não vai utilizar, não vai sair carro agora. Eu fiquei imaginando. Mas tem crentes, tem filhos de Deus. O pastor falou que não pode falar crente. Filhos de Deus, que diz que crente também o diabo é, ele falou aqui ontem, né? Ele falou, tem filhos de Deus que acham que não são abençoados, não conseguem compreender o prêmio que ganharam. Você é a pessoa mais rica desse universo, porque Deus te ama. Essa ceia é só para lembrar isso para você. Quanto você é amado. Pastor, e quando eu estou cheio de dívida? Pastor, e quando eu estou muito doente? Você é amado por Deus, porque a eternidade está aberta diante de você. A porta já abriu, você pode entrar. Isso que é legal. Isso que é importante. Amém, meus irmãos? Imagina só como nós não continuaríamos gratos. O testemunho é muito bom. A irmã se formou, agora vai voltar para o país dela, vai trabalhar. O Rodrigo está aí com um caminhado. Nós estamos trabalhando, você está lutando. Mas e as bênçãos espirituais, celestiais que você já recebeu? Tenha agradecido por elas. Você é grato por ser filho de Deus? Sou muito grato, irmão, por ser filho de Deus. Um dia alguém ter me falado que eu não vou mais para o inferno, que eu estou salvo. Sabe, isso é motivo de muita alegria. O mal que possa suceder conosco, estamos salvos, para a glória de Deus. Então, grave isso no teu coração. Eu brinquei com os irmãos essa semana que eu fiquei, desde domingo eu estou aqui hoje. Todos os dias na igreja. Aí eu brinquei assim, falei, não deu tempo de pecar. Nem pensar. Mas glória a Deus. Nós não precisamos estar inseridos, incutidos dentro da igreja, mas nosso coração precisa estar pensando o quanto somos amados por Deus. Para evitar o pecado, saber o quanto nós somos amados e o caminho glorioso. Para evangelizar as pessoas, edificar a igreja, é saber o quanto somos amados e o caminho. Você tem que ter encaixado isso no teu coração. Porque tem pessoas que acham que, não, de repente, sei lá que é verdade. Mas o Senhor, e a Bíblia diz que passará céus e terra e a palavra não passará. Você está salvo. Deixe isso entrar no seu coração que você vai saber passar para as pessoas. Amém, meus irmãos? Você vai saber passar da sua forma. Amém? Em João capítulo 6, Jesus explica a alguns homens que estavam em busca do alimento para o corpo. Jesus tinha multiplicado os pães, né, e eles tinham se alimentado. E eles ainda pediam sinais para Jesus, né, lá em João 6. Mas Jesus estava explicando que ele realmente era o alimento e a bebida que eles precisavam. Se você ir lá em João 6, 27, vou pedir para que os meninos coloquem para a gente. Ele até diz assim, ou o seu selo de aprovação. E aí Jesus começa a dizer isso e começa a virar uma grande confusão para aqueles homens, porque eles estavam entendendo de forma literal, eles estavam entendendo assim, nós vamos comer a carne desse homem. Mas um judeu comer algum tipo de carne, né, que seja
uma carne sagrada, santificada. Mas eles não estavam entendendo, como muitas vezes você vem para um culto como esse e não entende que o comer do pão e o beber do vinho, o beber do cálice, é uma bebida e uma comida espiritual. É algo que você está fazendo e você está trazendo o seu espírito à tona. Sabe? Às vezes nós comemos algumas coisas que nos causam uma grande indigestão. Mas o Senhor, Ele está falando para aqueles homens que eles pediam sinais, mas na verdade estavam interpretando de forma literal. Vocês me pedem sinais, e quando eu falo que eu sou a verdadeira comida, vocês não aceitam. E aí Jesus estava explicando para ele que ele realmente era a comida, o alimento e a bebida espiritual. O Senhor Jesus é a nossa verdadeira comida, meus irmãos. É a nossa verdadeira bebida. O nosso espírito estando saciado do Senhor, as outras coisas nós não teremos falta de nada, você pode ter certeza. Amém? Mas estamos às vezes fracos no espírito. O espírito está fraco, está faminto, está sedento. E nem a ceia, às vezes, nos anima, nos alimenta, nos relembra: opa, peraí, eu sou filho de Deus. É nesse sentido que o Senhor estava falando. E eles começam a confundir, tentando confundir o discurso de Jesus, falando assim: mas os nossos pais receberam um maná, receberam uma comida. Mas não é daquela comida. Aquilo era uma provisão. Mas eu sou hoje o pão que desceu do céu, Jesus estava dizendo. Ele é o pão que desce do céu. Ele desceu do céu para nos alimentar. E o Espírito dele está aqui para te alimentar, para fortalecer o seu espírito. Você se tornar uma pessoa de espírito forte, se tornar uma pessoa de espírito guerreiro, se tornar uma pessoa de espírito que ganha alma, se tornar uma pessoa de espírito que sabe que é amado por Deus, se tornar uma pessoa de espírito, sabe assim, um espírito que é intenso, irmão, que não deixa nem a carne nem a alma sobressair, mas quem sobressai é o Espírito Santo que está dentro de você. Então o Senhor te trouxe aqui para isso, para você ser animado. Mas pastor, o que vão falar de mim, irmão? Deixa que falem o que quiser. O importante é nós glorificarmos, adorarmos a Deus, nos enchermos dele nessa noite, no meio do louvor, sabe? O problema é que nós distraímos. Não distraia, se alimente do Senhor nessa noite, encha-se dele. E eles estavam falando: mas o maná não foram seus pais? Deus enviou, assim como me enviou. Deus nos enviou o pão, o alimento. Seu espírito tem que estar saciado a partir de hoje, em nome de Jesus, através desse pão vivo que desceu do céu. Então, em primeiro lugar, nós estamos aqui nessa noite para celebrar a vitória que Cristo nos deu, através da sua carne e do seu sangue. Somos vitoriosos, irmãos. Somos vitoriosos. E hoje, através do pão e do vinho, vamos aprender a edificar a igreja como Cristo nos edificou através de sua morte. Você é um ser edificado. Jesus falou assim: Pedro, você é uma pedra dessa edificação. Mas depois, o próprio apóstolo fala que nós somos agora, não mais como um monte de entulho, mas como pedras vivas da edificação. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus. Não é as paredes, mas é o teu Espírito. É você falando por mão algo do Espírito. É você profetizando coisas boas. É você falando, salmodiando, cantando hino para as pessoas. É o teu coração se encher de Deus e você derramar esse Deus para as pessoas. É isso que o Senhor quer. Em primeiro lugar, então, você precisa trabalhar por aquilo que é eterno. Trabalhar por aquilo que é eterno. Em João 6,27, o próprio Jesus disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Irmão, vamos trabalhar para Jesus. É uma comida que não se estraga. Vamos trabalhar para a edificação da igreja. Vamos trabalhar para, sabe, as pessoas receberem Cristo. Sabe, não tenha medo de repente acordar mais cedo, de orar um pouco mais, de ler as Escrituras. Trabalhe para isso, sabe? Trabalhe para aquilo que não se estraga. As pessoas estão fazendo 20, 30 horas de serviço, estão igual um Unibanco, mas não para 5 minutos para falar com o Senhor, não para 10 minutos. E diz que sabe, e fala: eu sou amado por Deus, mas como? Como que você se sente amado se você não recebe esse amor, não deixa o Pai falar no teu coração? E a resposta, irmãos, é a oração da terça-feira. Nós estamos aqui em 2, 3, primeira terça então, fiquei sozinho, glória a Deus. Mas sentindo o amor de Deus, parar o dia para sentir, ouvir Deus, sabe, ouvir o Senhor através da oração, através dessa conversa, desse diálogo que nós já falamos muitas vezes aqui. Então muitos de nós estamos correndo atrás somente daquilo que vai perecer e não estamos atentos
O que o mundo está fazendo com os filhos de Deus está os levando a não terem interesse nem tempo pelas coisas celestiais. Não se levanta pessoas querendo ser pastor. Isso é ruim, irmãos. Tem coisa errada. Nós estamos lutando por coisas que vão perecer. Tem que nascer pessoas que queiram ser pastores. Falei para a pastora, fala para esses meninos aí em cima que eles devem ser pastores. Eles devem ser líderes, eles devem ser, pessoas que amam o evangelho, mulheres de oração. Que nem a irmã Luana falou que o nenenzinho colocou as mãos orando por nós. Tem que ensinar isso mesmo, para que eles lutem pela comida que não perece, pela comida que não se estraga. Amém, meus irmãos? Não podemos cair nessa. Não, é muito cansaço, pastor. Sabe como é que é? Não, irmãos, não vamos cair nessa, não. Sabe por quê? Deus sempre provê todas as coisas. Ele cuida de você. As suas coisas não serão abandonadas. Você não vai perder por estar fazendo a obra do Senhor, por estar cuidando de almas, por estar se enchendo dEle, por parar um tempo para se abastecer dEle. O Senhor te trouxe aqui para lembrar essas coisas nessa noite. É tempo hoje de corrigir a nossa mente, se renovando para gastar energia com coisas que realmente têm o quê? Como nós lemos lá, o selo de Deus. Só as coisas que têm o selo de Deus entrarão para a eternidade. E você é selado por Deus, através do sangue de Jesus, fomos comprados, selados, marcados. Ainda que alguém fale que você é um pecador, você fala assim, eu fui absolvido, o sangue dele me lavou, me remiu de todo o pecado, porque você é selado, e essas coisas celestiais entrarão para a eternidade. As coisas terrenas, as coisas que perecem vão ficar. Segundo lugar, faça tudo por meio de Cristo. Não adianta também a gente sair lutando, trabalhando por coisas, lutando pelas coisas que não perecem, mas se não for por Cristo, olha o que diz em Colossenses 1:20. Colossenses capítulo 1, versículo 20, não vamos fazer as coisas devem ser feitas por meio de Cristo, e por meio dele, olha lá, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Sabe, o versículo 21 diz assim, antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Versículo 22, mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, somos reconciliados com Deus, mediante a morte dele na cruz, para apresentá-los diante dos santos, apresentarmos dele diante deles santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Você está se sentindo acusado? Está se sentindo acusado? Venha por trás do pão e do sangue, que Jesus está nele. Você não é acusado mais. Quem está te acusando? Perca as forças hoje. Vai perder em nome de Jesus através da palavra. Versículo 23. Desde que continuem o quê? Alicerçados na fé. O ano passado nós estávamos enraizando, né? Na fé. Precisa estar alicerçado nessa fé. Por quê? Todo o tempo o diabo vai soprar que você não é filho, que você não é amado, que você não é perdoado, que vai te acusar. Mas você é alicerçado na fé, no amor de Deus. Eu sou amado por Deus. E por você ser amado, então você triunfa. Amém? Estão estando alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Qual é a esperança? O Senhor vai nos levar para a eternidade, como nós lemos em Judas. Que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho por qual eu, Paulo, me tornei ministro. Não tem outro, só tem um. Pastor, estão pregando algo ali, estão pregando outra coisa ali. Filtra na palavra. Só tem o Evangelho. Deus te amou, te perdoou, entregou o Filho dele para selar a tua vida no céu, derramou o sangue dele para te purificar do pecado. E hoje você faz parte dessa ceia para memorizar isso na tua mente, para você cair isso no teu coração, como o pastor falou ontem, cair no coração, porque quando cai no coração ninguém rouba. Semente caiu em terra boa, ninguém rouba. Amém, meus irmãos? Não deixe a semente ser levada. O propósito, Cristo nos abriu esse caminho, meus irmãos. Crendo nele e edificando através dele, estamos edificando coisas eternas. Tudo que nós edificamos em Cristo, edificamos coisas eternas. Nós edificamos coisas eternas. O próprio Cristo nos abriu esse caminho. Então tem que ser nele, amém? Não adianta ser em outra coisa, em Cristo. Terceiro e último lugar. Cristo é quem nos abriu esse caminho. O corpo de Cristo nos abriu o caminho para a edificação. Sabia? Você vai edificar as coisas quando entender isso. Olha o que diz Hebreus 10, 20. Hebreus 10, 20. A humanidade estava perdida.
Eu não conhecia Jesus, eu estava perdido. Eu ia morrer, ia seguir o juízo para minha alma. Mas, por um novo e vivo caminho, que Ele, quem Jesus, nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém, meus irmãos? Olha que bênção. Através do corpo, Ele nos abriu um caminho. E no versículo, se você ler o anterior, volta ao 19. Versículo 19 diz assim, ó, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Então, pelo sangue você entra no lugar santíssimo, e pelo corpo é selado, por meio do corpo ao caminho. O corpo de Jesus foi o caminho, foi uma ovelha que não teve mácula, não tinha problema, não tinha culpa, era santo. Amém, meus irmãos? Jesus é santo. Eu gostaria de concluir essa mensagem com você, nessa noite, mas eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Porque eu sei que às vezes você está com um pouquinho de sono, está calor, mas olha, deixa eu falar algo para você. Cristo é o edificador dessa casa, amém? Cristo é o edificador da tua vida, amém? O Senhor pensou um dia na sua vida. Hoje, Ele vê você aqui ouvindo essa mensagem, e Ele anseia que você tome uma atitude. Edifique sua vida nele, amém, meus irmãos? Edifique sua vida nele. Porém, o pão e o vinho nessa noite, eles servem para te despertar. Despertar. Tem espírito dormindo aí? Eu sei que alguns irmãos deram uma cochilada assim na hora da palavra. Por isso que eu falei para ficar de pé, mas agora o teu espírito vai despertar. Através da palavra, através do pão, através do sangue de Jesus. O teu coração vai despertar. Você vai olhar para as coisas e vai falar, Satanás, só outra, porque essa não me chama mais atenção. A graça de Jesus me salvou. Irmão, aí ele vai preparar outra cilada, aí você está preparado. Sabe, você edificou a sua vida nele. Porém, o pão e o vinho nessa noite servem para isso, nos despertar para coisas grandes que tem a fazer em você e através de você. Para coisas grandes que você só vai acontecer se você cooperar, se você crer, se você confiar. Porque a salvação, ela é por crer, você crer está salvo. Mas existem coisas que você precisa caminhar nelas. E conforme as Escrituras falam que você deve caminhar. Amém, meus irmãos? Então, nessa noite, eu te faço uma pergunta. Você quer realmente servir a Deus com seus olhos fechados? Você quer realmente servir a Ele? Você compreende que Ele te ama? Porque quem compreende que ama não consegue parar. Quem compreende que ficar parado não consegue, você se sente amado. O amor de Deus é uma força, irmão. O amor de Deus te constrange. O amor de Deus fala, não, você pode ir mais. Você pode gastar um pouquinho mais do seu corpo. Você pode sim, porque Cristo gastou dele até a última gota de sangue. Ele gastou. Então você olha para aquilo, oh, meu Deus, eu ainda posso, eu tenho reservas, eu consigo. É por isso que Paulo fala que é como um atleta. É como um atleta que corre, sabe? Só que um atleta ele corre para... Nós corremos para a vitória, nós corremos, já estamos ganhos, já ganhamos. Você acha que ele tem direito sobre a sua vida? Ele te comprou. O que eu faço com a minha vida, pastor? Estou sabendo que ele me comprou. O que você tem que fazer agora? Dar sua vida por amor dele. Ele não quer teu sacrifício, irmão, para você ser salvo. Você está salvo, entenda bem, não me entenda mal. Mas quem ama retribui. Quem ama retribui, o amor edifica. O amor de Deus nos edifica. O corpo e o sangue edifica a nossa vida em Deus. Quando nós olhamos para o corpo e o sangue de Cristo derramado, nós sentimos edificados, edificação do Senhor. Você foi comprado pelo corpo e pelo sangue mais precioso que a humanidade já pôde ver. O corpo de Cristo, um corpo sem pecado, um corpo sem mancha. Deus te deu o melhor. Deus te deu o melhor. Porém, essa obra de edificação só pode começar se hoje você reconhecer esse amor de Deus por você e querer fazer o mesmo. Pastor, eu não vou conseguir nunca ganhar de Deus. Não, não vai. Nós não ganhamos mais de Deus, nunca vamos ganhar. Nunca ganhamos e nunca vamos ganhar.
mas o nosso coração quer dar o melhor para Ele. Amém, irmãos? Então nós vamos participar dessa ceia daqui a pouquinho, nós vamos adorar ao Senhor. E hoje nós celebramos esse memorial, o louvor, o cântico. É para nós celebrarmos a Ele, celebrarmos o corpo e o sangue dEle. Mas saiba que Ele um dia fez tudo isso sem titubear, sem duvidar. Nós duvidamos, né? Ixi, será que eu vou? Será que o Senhor vai me sustentar? Não temos fé, muitas vezes, para crer que Ele vai nos sustentar. Mas Ele fez tudo isso sem duvidar, pensando que que você faria o mesmo para ver outras pessoas a conhecê-lo, para levar outras pessoas a conhecer sem você muitas vezes falar nada. Sua carne e sangue não estão em jogo mais, pois não seríamos aceitos, mas a carne e o sangue de Cristo foram aceitos e deram início ao que Deus tem para a humanidade. Hoje nós somos o quê? Damos continuidade, crendo. Hoje é pela fé, cremos nesse amor, cremos no sacrifício e aceitamos o desafio. Aceitamos porque amamos o Senhor, amém, irmãos? E é prazeroso quando é assim no nosso coração. Não é por troca, não é porque o Senhor pode dar as coisas para nós, não é assim. Mas é porque Ele já nos deu tudo. Ele já te deu tudo, irmão. Você está aqui. Ele quer dar mais. Procure olhar além do que os seus olhos humanos podem ver. Procure olhar com os olhos da fé o sacrifício de Cristo, até chegarmos aqui na ceia. Eu louvo a Deus que um dia, eu ainda com medo de aceitar o meu ministério, a pessoa que teve a participação falou assim para mim: nunca despreze a ceia do Senhor. Eu louvo a Deus e nunca mais esqueci essa frase, porque por trás desses elementos